Lagartos. Oferecimento peito de peru Sadia Vita Light. Para uma vida mais saudável, leve e gostosa. Uniclass. Unibanco. Nem parece banco. Presente quando você precisa. Invisível quando você quer. Unibanco oferece Jornal Nacional. O Jornal Nacional com o pé na estrada. Começa pelo sul do Brasil a viagem de 15 mil quilômetros da caravana JN. Nossos repórteres mostram as riquezas dos 3 estados da região, os problemas atuais do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e os desafios antigos enfrentados por cidades que oferecem as melhores condições de vida do país. Veja também, Santa Catarina enfrenta temperatura de até 6 graus abaixo de zero. No Oriente Médio, Israel suspende bombardeios aéreos, mas mantém os ataques por terra no sul do Líbano. A CPI das sanguessugas decide investigar como a máfia das ambulâncias agia nos ministérios. E o Grêmio pune as torcidas organizadas por causa da pancadaria no Beira-Rio. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Esta segunda-feira, 31 de julho, marca o início de um projeto especial do Jornal Nacional para as eleições de 2006. Vamos imediatamente para o sul do Brasil para saber, e hoje é a minha vez de perguntar, onde está você, William? Boa noite, Fátima, boa noite a todos. Nossa equipe imensa está na cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, bem na frente das ruínas da Igreja de São Miguel, que foi construída no século XVIII. É aqui o ponto de partida da caravana do Jornal Nacional, que vai percorrer todas as regiões brasileiras até o fim de setembro, às vésperas da eleição. Até lá, a cada 2 semanas, ou você, Fátima, ou eu, um de nós vai apresentar o Jornal Nacional ao vivo de uma cidade que simbolize a região visitada. Esse projeto vai mostrar também todas as noites os anseios, os desejos dos cidadãos brasileiros, como os que nos receberam tão carinhosamente aqui nas Missões, que vieram assistir ao Jornal Nacional nessa noite gelada e que estão acolhendo calorosamente logo ali também o Pedro Bial. Boa noite, Pedro. Boa noite, William. Sem dúvida, a escolha de São Miguel das Missões se deveu à posição geográfica, já que, partindo do sul, nós temos mais chances de encontrar o norte de nossa missão. Além do que, aqui, há mais de 3 séculos, realizou-se uma das mais ousadas experiências sociais da história, as missões jesuítas, que foram muito além de um projeto de catequese. O território missioneiro chegou a se espalhar por partes do que é hoje Paraguai, Uruguai, Argentina, Paraná, Santa Catarina e, é claro, o Rio Grande do Sul, a terra gaúcha. Aqui, em se escavando, todo o passado ressurge. Principalmente aqui no município de Santo Ângelo, que é sabido que a cidade moderna foi construída em cima das ruínas da redução de Santo Ângelo Custódio, que é conhecido como o 7º povoado missioneiro. Os arqueólogos trabalham na terra da catedral local, cuja fachada é uma homenagem à igreja da mais preservada e famosa redução missioneira, a de São Miguel. Essas ruínas são a marca mais evidente de um grandioso projeto jesuíta de mais de 300 anos atrás. A instauração de uma república igualitária que, assim como o comunismo, tinha caráter totalitário. As cidades altamente organizadas eram conhecidas como reduções, pois os índios eram de fato reduzidos ao poder jesuíta. Só a população dessa redução era de 6 mil pessoas. Era o que se chama uma teocracia, o governo de Deus. O Todo-Poderoso governava através de seus ministros, mais ou menos como os aiatolás do Irã contemporâneo. Os padres jesuítas mandavam e os índios guarani obedeciam. Espremidos entre 2 impérios em expansão, o espanhol e o português, os jesuítas foram expulsos e os guarani dizimados. Hoje, cerca de 200 índios vivem de um passado que mal conhecem. Eu não sei, na verdade. Além da língua que ainda preservam, a utopia Guarani deixou uma marca cultural que forjou o Rio Grande do Sul, a criação de gado. Produção de leite, produzimos a mandioca, o milho, o feijão
tem produção do gado também, né? Professor da escola local, o senhor Alfonso Tencati sabe que hoje, mesmo um lavrador não sobrevive sem um insumo básico. O acesso à educação. Para que nossa nação em construção não se perca no passado, como a República Guarani, nem viva condenada a ser o país do futuro, Brasil. Que presente deseja o brasileiro? É continuar a manter a cultura, né? É um país com mais justiça, com mais igualdade social, né? O Brasil teria que investir pesado em educação. Educação, redução das desigualdades sociais, os direitos das minorias, temas clássicos, repisados através da nossa história, reemergiram na nossa primeira reportagem. Porém, nada é óbvio, nada é velho. Para o cidadão brasileiro, tudo é urgente. Bonner. A região sul foi a nossa primeira parada nessa viagem Brasil adentro. Aqui nós vimos paisagens muito impressionantes, campos de lavoura que se estendem até o horizonte, e horizontes que a vista da gente quase não alcança. O Sul é uma região rica em vários aspectos, mas também cheia de desafios. Nas eleições, os candidatos à presidência vão disputar 19.040.335 votos sulistas. Trabalhei bastante, desde escuro até escuro. Tem esse ar europeu e um modo de viver muito tranquilo. Olha, eu digo para ti o seguinte, se Deus me der o prazer de nascer 1000 vezes, que as 1000 vezes sejam aqui no nosso querido Rio Grande. Mais de 26 milhões e meio de brasileiros vivem num Brasil de perfil europeu. Neve no inverno, verão escaldante, estações definidas. Este Brasil, bem abaixo do Equador, não tem muito a cara de país tropical. Realmente, parece outro país, parece outro lugar, né? Este clima e a localização geográfica acabaram determinando uma vocação. A economia da região cresceu na imensidão dos pampas, nas pastagens extensas, boas para o gado. Nas terras férteis do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, espalharam-se plantações de soja, de trigo, de arroz. Queijo em casa, feijão, tem o milho, tem o aipim. Mas o que acelerou o desenvolvimento da região, mais do que a natureza, foi o trabalho de famílias, donas de propriedades menores. A presença da pequena propriedade familiar, rural, no Rio Grande do Sul foi muito expressiva e ela originou uma proto-industrialização em todo o sul do Brasil. Uma industrialização alimentar, né, embrionária, sobretudo, de derivados da carne, do porco, do leite, do queijo, da banha, né, o arroz, e também uma industrialização de origem artesanal. Milhares de alemães vieram para cá, e não só eles, também os imigrantes italianos escolheram o sul do Brasil como destino. Vieram para ficar, trouxeram hábitos, e até hoje, numa tarde ensolarada como essa, na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, eles gostam de cultivar essas tradições. O português ganhou sotaques variados. Como te chamas? A tradição dos imigrantes acompanhou gerações. Em 80, a taxa de fecundidade do Sul era de 3,6 filhos por mulher. Em 95, 2,47. Em 2004, 1,87, menor do que a de outras regiões do Brasil e próxima à dos países avançados da Europa. É uma região onde menos brasileiros são analfabetos. Em 85, eles eram quase 2 milhões da população. Agora são pouco mais de 1.200.000. Eu tenho orgulho por saber que nós temos um alto índice de pessoas que estão alfabetizadas. As taxas de escolarização só cresceram nas últimas 2 décadas. Em 85, 82% das crianças de 7 a 14 anos estavam na escola. Em 95, 91,7%. Hoje, são 97,8%.
É isso que garante nosso futuro, a gente vai ter melhores oportunidades. Os 3 estados do Sul cresceram 3,1% ao ano desde 85, mais do que a média nacional de 2,5%. Nesse mesmo período, aumentaram sua participação no Parque Industrial Brasileiro. A região já foi o celeiro do Brasil com a produção diversificada nas propriedades pequenas. Continua sendo a maior plantadora de fumo. Caiu de 1º para 2º lugar no ranking da produção de soja. Continua sendo a maior produtora de milho e de arroz. Mas os tempos são outros. Esses campos agora produzem trigo, mas já tiveram uma colheita de soja este ano. Eles simbolizam muito bem um fenômeno que se deu nesta região nos últimos 20 anos. O agronegócio da soja foi incorporando as pequenas propriedades. E os pequenos agricultores daqui tiveram que buscar oportunidades no centro-oeste do Brasil. Agronegócio mecanizado, menor necessidade de mão de obra no campo, cidades pequenas esvaziadas. E o setor de serviço passou a ser o grande empregador. Eu vim à procura de emprego e aqui me encontrei e aqui permaneci. Essas mudanças não afetaram o padrão de saúde. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, caiu. Dados que deixam o Sul na frente da média brasileira. Os 3 estados têm o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, também maior do que a média nacional. Uma região com uma história expressiva e com muitos brasileiros orgulhosos. O Brasil é maravilhoso e o Sul principalmente é melhor. Eu me criei aqui. Vai ficar para sempre aqui? Ah, para sempre não, porque eu tenho que morrer uma hora. Ainda nesta edição, nós voltaremos ao vivo aqui de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, com outras reportagens especiais para mostrar outros aspectos da região sul do Brasil. Fátima. Até já, William. Uma segunda-feira de informações desencontradas sobre a trégua declarada por Israel no confronto com os guerreiros. Londrina, Paraná. O repórter Wilson Kirsch, da RPC, TV Coroados, afiliada da Rede Globo, tem acompanhado a situação dos agricultores sulistas. Kirsch, boa noite. O que é que tem provocado tantos problemas no campo? Boa noite, Bonner. Essa crise é resultado de um conjunto de fatores. Tem a ver com o preço para produzir e com o custo da produção. E ainda o clima. Situação que tem complicado a vida de mais de 3 milhões de brasileiros. Em toda a região sul, eu acompanhei esse drama de perto, mas vi também uma impressionante força de vontade para superar as dificuldades. O sul é o berço da agricultura moderna, um símbolo da prosperidade no Brasil rural. Em 85, esses campos produziam quase 32 milhões de toneladas de grãos. A colheita aumentou na década de 90 e agora chega a quase 39 milhões de toneladas, ou 4 de cada 10 sacas produzidas no Brasil. Manter esses números tem sido o desafio dos agricultores sulistas. Produtos como a soja e o milho ficaram mais baratos em outras partes do mundo, e isso afetou o mercado interno. Antigamente esses produtos valiam mais, a gente tinha mais poder de troca. Preços em baixa justamente no momento de dólar também em baixa, ou seja, menos reais na hora de exportar. O principal problema hoje realmente não só da soja, mas é da carne, é do algodão, é de tudo. Está no baixo valor do dólar em relação ao real. Para alguns a saída veio com a diversificação. Seu José Basílio, de Campos Novos, Santa Catarina, mudou de ramo. Deixou o plantio de soja e feijão e vendeu parte das terras. Hoje produz leite e se diz um pouco aliviado. Eu me sinto bem porque as dívidas aí no próximo ano e meio, 2 anos, eu termino de pagar, né? Mas a maioria ainda não sabe como vai fechar as contas. Esta é uma das piores crises para os produtores do Sul. Só no Paraná, as dívidas com um dos principais bancos chegam a mais de 600 milhões de reais. A gente está trabalhando dia a dia para ver se consegue manter o que tem. E muitos se foram. Desde o fim da década de 80, a população rural diminuiu 20% na região sul. Quem ficou no campo aprendeu a se adaptar. Se a propriedade rural hoje é tratada como empresa, o segredo do sucesso também está na boa administração. Segundo os especialistas, o agricultor precisa planejar cada etapa da safra. De nada adianta produzir bem e fazer investimentos errados, vender mal a produção. Em resumo,
é preciso ser eficiente dentro e fora da porteira. A família Trombini, de Arapongas, norte do Paraná, contou com a ajuda de um técnico que aconselhou a redução no uso de agrotóxicos e incentivou novas atividades. Em torno de 3, 4 explorações é interessante que o produtor tenha, até para ele não faltar para ele o lucro, né? Informações que ajudam a superar os tempos difíceis. Que nós temos suínos, né? E temos mexendo com lavoura branca, soja, trigo, milho. Se quebrar um, tem o outro. Nunca se aperta. Nunca se aperta. Daqui a pouco, mais região sul e o dia dos candidatos na corrida presidencial. A CPI das sanguessugas decide investigar como a máfia das ambulâncias agia nos ministérios. Da Rede Globo tem acompanhado mudanças no perfil de indústrias dessa região. Boa noite, Jonas. Boa noite, Bonner. Eu estive em algumas das cidades que cresceram e se desenvolveram com a indústria e que hoje enfrentam demissões, principalmente no setor de calçados. Mas, como a gente vai ver agora, os empresários têm procurado formas de superar esses problemas. Uma região com segmentos de primeiro mundo, indústrias com papel importante no crescimento dos estados do sul. O setor de alimentos é um exemplo. Em apenas um ano, criou 13 mil novos empregos. Em 2 décadas, Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, se transformou no maior polo calçadista do país. Empregou muita mão de obra. As prefeituras, elas iam no interior, nas rádios, nas televisões, pedindo que viesse para o Vale do Sino que tinha emprego. E, na verdade, tinha. 20 anos depois, uma nova realidade. Voltadas para o mercado externo, dependentes do dólar, as indústrias de calçados sofreram com a concorrência de países como a China, que para competir no mercado usa mão de obra tão barata e sem direitos que é praticamente considerada escrava. Nos últimos 2 anos, 61 empresas fecharam as portas. Outras se transferiram para estados que ofereciam incentivos fiscais maiores. E algumas famílias sem emprego voltaram para o interior. Em certos momentos a gente fica assustado com isso, sim, mas a gente tem que procurar alternativas para se manter no mercado. O que nós precisamos é criar novos produtos, mas nós precisamos correr, precisamos crescer, precisamos competir. Os economistas acreditam que o espaço conquistado pelos asiáticos não será recuperado, mas muitas empresas brasileiras já encontraram um caminho. As empresas que diversificaram a produção estão conseguindo enfrentar a crise. Esta indústria investiu em modelos mais modernos e conquistou um público disposto a pagar um preço mais alto pelo sapato. Resultado, não demitiu, está presente em mais de 50 países e este ano planeja faturar 10% a mais do que em 2005. Hoje o segredo para vencer no mercado interno e no mercado externo, principalmente na guerra contra os asiáticos, é realmente tu ter um produto de alto valor agregado, com excelente design e com uma marca excelente também. Em São Miguel das Missões, faltam 4 minutos para as 9 da noite. Essa edição especial do Jornal Nacional está chegando ao fim, mas amanhã a caravana do JN vai cair na estrada, né, Bial? A que horas que vocês partem daqui? Bom, William, digamos que nós vamos levantar junto com o sol. Amanhã a nossa caravana começa a rodar o Brasil, tendo este ônibus, a redação itinerante do Jornal Nacional, à frente. Vamos de ônibus, vamos de carro, vamos de barco, de avião, vamos em busca de respostas para a pergunta: quais são os desejos dos brasileiros? Amanhã estaremos falando de... Bom, amanhã a gente conta. William Bonner. Obrigado, Bial. Eu queria agradecer também a estas centenas de pessoas que acompanharam o Jornal Nacional ao vivo aqui neste frio de 5,5 graus à noite em São Miguel das Missões. Todos aqui prestigiando essa edição especial do JN. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que daqui a 2 semanas a caravana vai mostrar o sudeste do Brasil. E desta vez com você, Fátima Bernardes. Boa noite. Boa noite, William. É isso. Enquanto isso, a gente está acompanhando diariamente os desejos dos brasileiros com o Bial. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Uma boa noite e até amanhã.
páginas da vida. Oferecimento